Olá, amigos, estudantes de geografia e amantes dessa ciência geográfica. Vamos bater mais um papo geográfico hoje. Hoje nós vamos falar sobre a formação do território brasileiro. Quais foram os processos que fizeram o Brasil chegar a ser o quinto maior território no mundo e o maior da América Latina. Antes de conversas, vamos lembrar que a geografia é a ciência que nos ajuda a entender o mundo. A gente está vivendo agora, né, março de 2020 aqui no Brasil, essa pandemia do coronavírus, né, se expandindo assustadoramente pelo nosso país. E a geografia, ela é a ciência que vai apoiar as ciências da biologia, da medicina, a ciência econômica, todas as outras ciências a tomarem decisões, fazerem planos e estratégias para combater essa pandemia. E a geografia, através da cartografia, do estudo das populações, de como o vírus se manifesta e em que escalas, ela vai ajudar a mostrar onde estão se manifestando o vírus, como as pessoas estão reagindo e que influências isso vai ter nos espaços afetados. A gente tem estudado o que é espaço geográfico, o que é paisagem, o que é lugar, o que é região, o que é território, o que são escalas geográficas. E nesses processos que acontecem com as pessoas, como por exemplo uma epidemia mundial, todas essas escalas geográficas, todos esses processos geográficos ajudam aos cientistas sociais, aos governos, às pessoas ligadas à medicina, à ONU, à OMS, os órgãos, todas as pessoas, de alguma forma, vão se valer de conceitos geográficos para poder elaborarem estratégias, uma vez que essa é um processo, né, uma pandemia, é um processo que se manifesta no espaço. Vocês vejam que ela começou a aparecer na China e aos poucos foi se espalhando pelo mundo, né, através dos processos que a gente conhece hoje de trocas de pessoas por transporte, por comunicação, através do esporte, enfim. As pessoas vão se comunicando e através da interação entre as pessoas acabou acontecendo essa pandemia, né? essa troca de vírus aí através do mundo. Então a gente, ao longo do tempo, a gente vai vendo que o espaço ele vai sendo transformado pela sociedade, né? E nessa pandemia está demonstrado como que a interação humana age no espaço e qual é a escala, né? Desde o local, surgiu em um único país, depois atingiu toda a Ásia, a Europa, através das interações com as pessoas até de outros países, hoje faz ser uma pandemia global, por isso inclusive o nome pandemia. No nosso estudo de hoje, a gente vai falar sobre o Brasil e vamos avaliar como se deu a formação e a organização do território brasileiro. A gente vai tentar entender essa localização, né, onde o Brasil se situa no mundo, qual é a localização do Brasil no mundo, qual a extensão, qual o tamanho do Brasil e como é que o Brasil chegou a ser esse gigante hoje, né, que é o quinto maior território do mundo e maior da América Latina. A gente vai vendo aí nesse mapa, já nessa primeira figura aí, que quando o Brasil surgiu como território, em 1500, já existiam tanto populações aqui que ocupavam esse espaço, como já existia uma divisão territorial entre Portugal e Espanha, que especificava que as linhas à direita do meridiano de Tordesilhas pertenceriam a Portugal e à esquerda de Tordesilhas, ou seja, a oeste, pertenceriam à Espanha. Esse foi o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, e quando o Brasil é ocupado pelos europeus, já havia essa divisão e foi influenciar a nossa forma de iniciar o nosso país, iniciar a nossa nação. Mas ao longo do tempo, a gente foi evoluindo como nação, como pessoas e fomos ocupando território, primeiro com os indígenas, com os entrantes e bandeirantes das entradas e bandeiras, os jesuítas catequizando os indígenas, os escravos negros que aqui chegaram fugindo e formando quilombos também foram para o interior. E aí depois a gente vai ver que através da economia
e dos tratados internacionais, o Brasil foi se expandindo, a ponto de em 1709 a gente já ser um país maior, em 1823 já está muito parecido com o que éramos hoje, em 1889 mais algumas incorporações de território, até chegar em 1943 e o Brasil ter a composição que nós conhecemos hoje. Então a gente vai estudar também os tratados internacionais, as atividades econômicas que impulsionaram essa formação territorial brasileira. No final a gente vai entender como é que o Brasil é organizado hoje regionalmente e quais são as relações internacionais do Brasil, como o Brasil vai se apresentar para o mundo a partir desse século XXI. Hoje há um consenso de que um país é formado por três elementos principais: a sua população, ou seja, o seu povo, os cidadãos com os seus costumes, suas línguas, suas linguagens, suas formas de se expressar, ou seja, suas culturas, o seu governo, de onde se originam as instituições, as leis que são seguidas dentro desse território pelo povo, e o seu território, que é o espaço que delimita o exercício da autoridade do governo. Ao caracterizar um país, a gente tem alguns elementos que fazem esse país ser único, formam uma identidade desse país diante do mundo. Entre eles, a gente pode citar a localização, onde esse país está localizado, a sua área, né, o seu tamanho, a sua extensão, o número de habitantes, com que países ele tem fronteira, ou seja, quais são os seus países vizinhos, entre outros aspectos, né, como é que está a economia, como é que é a religiosidade, como é que aquele povo foi formado. Reunindo todos esses fatores, nós conseguimos identificar e dimensionar um país no globo terrestre, como vocês estão vendo aí na figura. O Brasil está localizado totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, a oeste da linha do meridiano de Greenwich. A maior parte do seu território, cerca de 93%, situa-se no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Corta o Brasil além da linha do Equador o Trópico de Capricórnio, que ele atravessa o território brasileiro pelos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. E no sentido norte-sul, ou seja, latitudinalmente, ou seja, no sentido latitudinal, o Brasil tem uma extensão territorial de aproximadamente 4.378 quilômetros. E no sentido leste-oeste, a extensão, olhem que interessante, é de aproximadamente 4.326 quilômetros. Ou seja, a diferença é muito pequena. Trata-se de um território um pouquinho mais alongado no sentido norte-sul. E aí, o Brasil, então, vai ser um país que a gente diz que ele tem dimensões continentais. Ele abarca quase a totalidade da América do Sul, fazendo fronteiras com a maior parte dos países da América do Sul, com exceção de Equador e Chile, que estão lá no Oceano Pacífico. Os pontos extremos do Brasil, ou seja, aqueles pontos mais distantes, os últimos pontos onde a gente encontra o território brasileiro no mapa, são a norte, ou seja, o ponto mais setentrional, é o rio Ailã, lá no estado do Roraima. A leste, ou seja, o ponto mais oriental do Brasil, é a Ponta dos Seixas, que fica no estado da Paraíba. Ao sul, o local mais distante a sul no Brasil, o ponto mais meridional, é o Arroio Chuí, fica no Rio Grande do Sul e faz divisa com o Uruguai. E a oeste, ou seja, o ponto mais ocidental, o ponto mais à esquerda do meridiano de Greenwich no Brasil, é a nascente do rio Moa, que fica no estado do Acre. Mas o Brasil nem sempre foi desse tamanho. A gente já começou a falar um pouquinho atrás que no início, quando surgiu a tentativa de formar um território brasileiro pelos portugueses, já havia um acordo anterior à própria ocupação pelo Brasil pelos europeus, que era o Tratado de Tordesilhas. E aí vocês estão vendo aí no mapa, a parte amarela do mapa, a parte a leste pertencia a Portugal e a parte a oeste pertencia à Espanha. Aí no mapa, esse tom
mais para bege, mais para salmão, já é o Brasil que foi sendo conquistado aos poucos pelas entradas e bandeiras, pela catequização dos índios, pelo gado, pela busca do ouro, que a gente vai ver ao longo do capítulo. E esse território ele foi ser reconhecido pelo Tratado de Madrid em 1750, quando Portugal e Espanha viviam uma chamada coroa ibérica. Então a Espanha, inclusive com medo de perder territórios para outros povos, ela resolveu, em acordo com Portugal, passar para a coroa portuguesa toda essa extensão brasileira. Isso foi celebrado em Madrid em 1750. Ao longo da história do Brasil, através das atividades econômicas, o Brasil foi, então, compondo o seu espaço territorial. As atividades econômicas e a diplomacia, ou seja, a capacidade dos nossos líderes em negociar com os países vizinhos, formaram o território brasileiro até ele chegar ao que nós conhecemos hoje. Vejam nesse mapa aí no slide que atividades como a busca por drogas do sertão, lá no norte, usando como referência a bacia do Rio Amazonas, fizeram o território brasileiro avançar para o oeste. Atividades como o gado foram enchendo o Brasil tanto para o nordeste quanto para o centro-oeste e para o sul. A atividade mineradora, está em amarelo aí no mapa, fez com que o centro-oeste, o centro, a região sudeste e parte do nordeste fossem sendo preenchidas. Assim como no início da ocupação do solo brasileiro, houve a exploração do pau-brasil, muito no início, e aí teve um problema que o pau-brasil e depois a extração de cana-de-açúcar fizeram com que a parte do litoral brasileiro fosse usada pela agropecuária, mas isso nos trouxe como prejuízo a devastação da Mata Atlântica. Entre esses ciclos econômicos, as capitais brasileiras foram mudando. No início, quando Portugal assumiu o território brasileiro em 1549 com medo de ocupantes estrangeiros, a capital foi Salvador, entre 1549 e 1763. Aí tem um exercício aí na tela para vocês verem por que será que Salvador foi essa capital. Ora, se a gente voltar lá no Tratado de Tordesilhas, não se conhecia todo o território brasileiro e naquela época Salvador era considerado um porto mais próximo da Europa. Quando, a partir do século XVIII, surge a mineração, as minas eram na região sudeste. Então o porto de Paraty, no Rio de Janeiro, foi a forma encontrada para escoar o ouro. Então a partir de 1763, devido ao ciclo do ouro, a capital passa a ser o Rio de Janeiro, e isso ficou até 1960, quando foi construído Brasília. Então essas outras regiões do Brasil, para além da linha de Tordesilhas, foram sendo ocupadas em decorrência de atividades econômicas como o café, a cana-de-açúcar, o ouro, cada uma com seu ciclo ao longo da história. E no caso da atividade mineradora, ela empurrou o mapa do Brasil para o centro, para o norte e para o sul, chegando o Brasil cada vez mais para o oeste. Hoje, o Brasil é um país gigantesco, uma economia forte, mas com problemas como todas as economias, principalmente nesses momentos de crise, como aqui estamos vivendo do coronavírus agora. E um país grande tem as suas diferenças. Com as suas diferenças, a geografia precisa, para ajudar os governos a tomarem decisões, as ciências a fazerem melhores planejamentos. Então são definidas regiões. As regiões brasileiras foram definidas segundo vários padrões, ou pelo padrão econômico, ou pelo padrão do relevo, ou pelo padrão do clima. Agora, duas das mais conhecidas são a regionalização macroeconômica, que é aquela oferecida pelo IBGE e que a gente conhece, né, que é a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Agora, existe uma outra regionalização proposta por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, em 1967, que regionaliza o Brasil de acordo com as diferenças geoeconômicas em região
Amazônia, região Centro-Sul e região Nordeste. Aí no mapa de que vocês estão vendo, a região Amazônia é a verde, a região Nordeste é a região com tanto quanto o rosado ou vermelho, dependendo do seu computador, e a região mais para amarelo ou salmão é a região Centro-Sul. As diferenças geoeconômicas vocês podem ver nas figuras. A figura A representa a cidade de São Paulo e mostra o que é a região Centro-Sul do Brasil, uma região econômica inserida no mercado mundial, tanto que São Paulo é considerada uma das cidades globais. A letra B do mapa representa a região Amazônia. Vejam que a grande interferência ainda na paisagem natural, mas com problemas sociais muito grandes, o que leva essa região a precisar ser desenvolvida. E a letra C é a região Nordeste. Ela é uma região um pouco mais desenvolvida que a Amazônia, mas com muitos problemas sociais, como a economia da região Nordeste ser muito centrada na agricultura familiar, quase que para subsistência, representada pela foto da letra C. O Brasil é um país imenso, enorme, tem uma economia forte. Hoje ela é a 9ª economia mundial, mas como a gente falou e pensou aí ao longo do vídeo, ele tem problemas e ninguém resolve problemas sozinho. Isso também acontece com os países. Então o Brasil se apresenta no século XXI como um país importante para ajudar a resolver os problemas mundiais. Então o Brasil participa da ONU, participa do Mercosul, participa de um grupo chamado BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, participa de acordos aqui nas Américas. Então o Brasil se apresenta como um importante parceiro para todos os países do mundo e também conta com a parceria dos países para resolver problemas internos. Essa nossa aula foi sobre a formação do território brasileiro, a importância do Brasil no mundo, e esse slide mostra diversos conceitos, os principais conceitos que a gente precisa conhecer para entender a importância do território brasileiro no cenário mundial. Espero que vocês tenham gostado desse nosso papo geográfico. No próximo slide tem os meus dados para caso vocês queiram entrar em contato, tirar dúvidas e deixar sugestões também para novos papos geográficos. Um abraço, saudações geográficas do professor Edivan. Bons estudos!